Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira nessa mesa abençoada de comunhão, e a gente tem só um objetivo do começo ao fim, é deixar você mais parecido com Jesus. Isso é o nosso objetivo aqui hoje. E hoje nós queremos falar de uma forma muito específica aqui sobre discipulado e discipulado das mulheres, tá? A gente quer ser prático, a gente quer dar testemunhos aqui. Eu tô com duas convidadas aqui para conversar comigo sobre isso, que prepararam um material maravilhoso sobre isso. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então, quero que você ouça, mas não deixa parar em você. Pega o link, manda para uma galera, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Agora, um pedido meu daqui. Eu queria que você se inscrevesse no canal. Se você não é inscrito, para aí, só aperta se inscrever. É uma forma gratuita de você nos ajudar a espalhar ainda mais essa mensagem, e o nosso compromisso é sempre fazer um material de qualidade para servir as igrejas da nossa nação a terem ferramentas de discipulado. Beleza? Então vamos embora, podcast de hoje. E aí, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui, Renata, Luciana. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos o convite, é uma honra para nós estarmos aqui com você. Afinal, né, a nossa intenção é a mesma que a sua. Exato. Cópias de Jesus. É isso aí. Exatamente. Vocês estão onde, Renata e Luciana? Qual cidade? Eu estou em São José dos Campos, interior de São Paulo, 100 quilômetros de São Paulo. Legal. E eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tá, aí é uma pernadinha a mais para Bragança, né? Não é? Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho só da biografia da Renata e da Luciana. Então, a Renata Gandolfo, ela é membro da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos. É idealizadora do movimento Cartas Vivas. Ela serve como conselheira bíblica, além de ajudar mulheres com discipulado e estudos bíblicos. É licenciada em letras, pós-graduada em aconselhamento bíblico e literatura, e trabalha no editorial online do Ministério Fiel, escrevendo regularmente a coluna Vida de Ovelha do blog Voltemos ao Evangelho. Muito bom. E a Luciana Zborowski, olha aí, acertei, hein? É graduada em fonoaudiologia e possui mestrado em ministérios, e foi pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Foi aqui em Atibaia, Luciana? Foi mesmo, sim. Passou um tempo aqui. E agora eu tô no último ano do mestrado no Andrew Jumper. Ai, que demais. E é envolvida com Ministério de Aconselhamento Bíblico e discipulado com mulheres na igreja local. Luciana é casada com Douglas e é pastor da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto e mãe de Pedro, que casou com Ana Luísa, André e Lia. Então, 3 filhos, então. E agora... E uma neta. E uma neta. Também. A Esther tá aí com alguns meses. Tem que atualizar essa biografia aqui, adicionando a Esther. Mas obrigado por vocês estarem aqui. E elas escreveram um livro de algo que tem queimado no nosso coração, que é Discipulado na Prática. Discipulado na Prática. E mulheres cuidando de mulheres na igreja local. E a gente quer ser bem prático aqui nesse podcast, mas eu queria começar pedindo para vocês: qual definição vocês dariam dessa palavra tão importante para a igreja, discipulado? Eu gosto bastante da definição que Mark Dever dá. Mark Dever, do Ministério 9 Marcas, ele fala que discipulado é você caminhar junto com alguém, ajudar outra pessoa a aprender mais de Jesus e ser mais parecido com Jesus. É uma coisa bem simples, né? É no alvo, assim. Legal. Então, um caminhar junto com alguém, no objetivo de ensinar a parecer com Jesus. Isso. Ensinar e viver, né? Porque o discipulado tem esse diferencial, não é só o ensino cognitivo, mas é enquanto você vive, você discipula, né? Muito bom. E eu queria saber
qual que é a história de vocês com esse assunto? Geralmente, quando a gente para escrever um livro e tal, é porque é de algo que foi muito caro na nossa história, assim, geralmente, né? Um tema importante para nós. E eu, até antes de vocês responderem, eu tive, assim, contato com essa questão do discipulado. Eu já tinha uns 18 anos, né? E eu sou filho de pastor, mas essa temática discipulado não era presente na minha igreja local. Então tinha muito ensino, muita escola bíblica dominical e tal, mas essa coisa de senta com alguém e vamos ter uma coisa pessoal, não tinha. E isso foi transformador na minha vida e ao ponto de eu falar, cara, como é que a gente viveu sem antes? Qual que é a história de vocês com esse assunto discipulado? Bom, eu acho que a gente pode lembrar como a gente se conheceu, né, Renata? Porque isso vai ter a ver. Na verdade, eu estou há 10 anos aqui em Ribeirão Preto, né? E sempre vou nas conferências Fiel Mulheres. E em 2018, eu estava lá com algumas mulheres da minha igreja e a Renata estava ministrando uma oficina sobre discipulado. E eu também nunca tinha ouvido alguém falar da igreja brasileira, né, de uma forma tão prática sobre o discipulado, as dificuldades, as desculpas para não discipular, enfim. E aí ela ia falando e a gente assim, nossa, é aquilo que a gente já está fazendo, porque a gente já tinha uma prática aqui na igreja local, de alguns grupos, e aí terminou a palestra, eu fui lá conversar com a Renata e a gente começou uma amizade ali. Ela em São José, eu em Ribeirão. E intencionalmente essa amizade foi crescendo e nós fomos nos discipulando de alguma maneira, muito informalmente, mas sempre encorajando quando a Renata ia palestrar em alguma cidade. Então, vamos orar por você, onde você vai e vice-versa, né? E eu, na igreja local, mais envolvida com grupos, né? Sempre vida na vida, mas grupos de discipulado, que acho que mais para frente a gente vai conversar um pouquinho aqui ainda. E a Renata com uma experiência bem vasta de discipulado, até mais individual do que nos grupos, né? E nós começamos a fazer algumas lives sobre dúvidas de discipulado e ministério de mulheres, porque onde a gente vai, as mulheres perguntavam, que material você usa, como você faz um discipulado? Perguntava para a Rê, perguntava para mim, e a gente sempre com as mesmas respostas, e aí, vamos fazer uma live despretensiosamente? Vamos. Fizemos 4, né, Rê? E isso, aí, 2023. Exatamente. E a partir dessas lives, nós orando por essas mulheres e tudo mais, a gente teve a ideia de iniciar, então, no Instagram, o movimento Cartas Vivas. E aí, por meio desse movimento, nós, então, estamos investindo, de 23 para cá, mais intencionalmente em mulheres que não estão conosco presencialmente. Né? Essa é a bênção do online, né, pastora? Uma bênção mesmo. E então, resolvemos escrever sobre isso, porque as perguntas são quase recorrentes, né? E nós vemos que, para nós, alguma coisa que é tão óbvia, é como o senhor falou agora há pouco, né? Como a gente passou tanto tempo e pessoas ainda não sabem como fazer, o que fazer, como começar, mas com quem, né? E aí Deus nos deu essa oportunidade e a editora Fiel, então, publicou esse nosso livro que fala muito da nossa prática nas nossas igrejas locais e na nossa vida, né? Muito legal. E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, sobre o discipulado, eu sou uma convertida adolescente, né? Eu me converti, fui convertida no ano de 2008 e em 2010 eu entrei na Batista da Graça. E nesse ano que eu entrei na Batista da Graça, uma irmã me pegou pela mão, literalmente, e me discipulou durante um ano inteiro. E aquilo para mim foi uma coisa tão impactante, porque eu pensava assim, como uma pessoa que não me conhece, não sabe quem eu sou, investe o tempo dela na minha vida. Porque essa irmã, ela foi sistemática
toda semana ela me encontrava. Às vezes era 1 hora, às vezes 2, às vezes a gente orava, comia pizza, mas assim, toda semana, infalivelmente, durante 1 ano. E além desse encontro intencional, que era bem marcadinho e tal, ela me levava para várias atividades da igreja. Então, essa irmã, ela me introduziu na vida da igreja. Ok. Então, a gente ia para aniversário de criança, a gente ia para reunião administrativa da igreja, me levou para velórios, me levou para cozinha, para fazer alimento para alguma atividade que ia ter na igreja. E assim, então foi assim, uma Uau. coisa muito intensa na minha vida. E para mim é uma gratidão, assim, eu não consigo nem expressar, porque só de pensar nela, já meu coração já Cara, fico embargado que aqui. demais. Porque é aquilo, assim, é uma demonstração de amor inesperada. Você não espera que uma pessoa que não te conhece vai investir na sua vida. E a partir daquilo, eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero fazer isso da minha vida, porque não tem amor maior do que esse. E aí eu comecei timidamente com uma pessoa, no ano de 2012, com uma irmã. E aí eu percebi que eu precisava me instrumentalizar, porque eu sabia muito pouco, a minha teologia ainda era muito pequena, mas meu coração ardia já por isso. E eu penso que o discipulado, ele tem essa característica. Parece que Jesus põe aquela gota no nosso coração, assim, e aquela gota ela vai virando uma fonte de águas vivas e vai transbordando. Então, o discipulado, ele tem essa característica. Cada pessoa que você discipula vem esse transbordar. Essa pessoa também quer ser uma pessoa que anda com outras pessoas, que investe na vida de outra pessoa. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais para mim. Isso é. E eu, desmistificando pra galera, né? Eu lembro que quando a gente começou esse discipulado na igreja do meu pai, né? Família Debaixo da Graça, quem me discipulou por um tempo foi um pastor que até tá no Rio de Janeiro, o pastor Salomão. Até eu falo, imagina, Salomão me discipulou, então... E eu lembro que um dia, e ele tava no seminário da Palavra da Vida. Aí eu lembro que um dia ele falou, ele é do Rio, né? Ele falou, ô guri, vem aqui, tal, na minha casa, tal. Aí eu fui lá, ele começou a me dar aula de Photoshop. Olha que interessante. Assim, mas parece que tem a ver com o discipulado? Ele viu que o meu ministério estaria envolvido com o design, com o marketing, com a internet. Olha E ele me só. deu uma ferramenta que foi poderosíssima para minha vida, sabe? Então, é o que você falou, né? São coisas, te levar para a cozinha, te levar para... Agora, uma pergunta, Renata. Quando ela fez isso, ela falou para você assim, tipo, Renata, eu vou te discipular? Ela usou o termo, você tinha noção que era um discipulado? Então, não tinha essa noção que era um discipulado, mas nós fazíamos, então, paralelamente, o estudo bíblico, que era bem formal, assim. Estruturado. A gente tinha um horário marcado durante a semana, que a gente estudava. Nossa igreja tem uma confissão de fé, então a gente estudava a confissão de fé, intermeado com o estudo bíblico, e aqui nós somos uma igreja batista reformada, então nós estudávamos também as doutrinas da graça. Então, e fim de semana, ela era uma pessoa solteira e eu também, né? Então fim de semana, a gente fazia as programações da igreja, fazia programações de aniversário, então foi uma coisa bem na paralela, aí o formal com o informal, né? Muito bom. Não, aí é o ideal, né? É o ideal. Né? Sim, porque eu fico pensando no texto, né? Façam discípulos, né, de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Mas tem esse elemento, né? Ensinando, né? Tem esse elemento, né? Qual você disse, formal ali, né? Pega as palavras e ensine para eles, mas tem um andar junto, né? Porque precisa acontecer as coisas na vida, né? Para você pôr na prática, né?
Exatamente. Exato. Então, a gente vê essa pedagogia na vida de Jesus, né? Porque ele não ficava ensinando do púlpito, né? Olha, vocês façam isso, façam aquilo. Ele andava com os hum. discípulos, né? Ele dormia, comia com os discípulos, é, pregava junto com os discípulos. Então, os discípulos podiam observar ele em todos os Hum. momentos ali, né? O momento que ele vai ser crucificado, o momento que ele vai falar com uma pecadora, né? Uhum. Então, assim, é nessa observação, né, da vida, né? A gente sempre fala vida na vida, né, Luciana? Isso, aham. Porque essa é a metodologia, né? Nos evangelhos a gente vê sempre esse gerúndio, né? Enquanto eles Uhum. iam, enquanto, né? Caminhando, indo, então é vivendo mesmo, é Muito bom, muito vivendo. bom. Uma pergunta que eu queria fazer, até sobre uma parte do livro, é que uma das partes vocês fizeram questão de falar qual é a diferença, ou até tem semelhanças, mas qual é a diferença de aconselhamento bíblico, discipulado, o ministério de mulheres, né? Porque às vezes isso se confunde, né? Você tem discipulado? Sim, te reúne lá no ministério de mulheres. Qual que é a diferença do aconselhamento bíblico, discipulado, ministério de mulheres? A gente pode pensar nesses 3 conceitos, até a gente no livro faz 3 círculos Uhum. entrelaçados, interligados, né? Porque eles não são totalmente Ok. distintos, né? Mas a gente pode definir sim alguns focos diferentes, né? O discipulado, o foco principal é o crescimento espiritual intencional mesmo de um outro cristão, né? De uma outra Colocar pessoa. No até nosso aqui na caso, aqui câmera, estamos aqui, ó. falando de Mostra aqui, mulheres, Natan. né? Isso, essa figura é bem boa para a nossa Legal. ilustração, né? Então, enquanto nós fazemos o discipulado, a gente ajuda a outra pessoa a seguir a Cristo em todas as áreas da vida, né? E envolve o ensino da palavra, o exemplo da vida, como a gente estava falando aqui, encorajamento, acompanhamento mesmo espiritual contínuo, né? Enquanto se vive. É totalmente relacional, não tem como não Uhum. ter essa relação, né, do discipulado e de discipulando, vamos dizer assim, né? E ele acontece ao longo do tempo, né, muitas vezes informalmente no contexto da vida diária. O aconselhamento bíblico, ele também acontece dentro do discipulado, mas a gente entende que o foco dele é mais específico Uhum. e ele acontece quando é direcionado para lidar com um problema bem Ok. pontual. Normalmente, a luta contra um pecado Uhum. persistente, né? Ou então um sofrimento em meio ao algo pontual ou alguma crise. Então, à luz das Uhum. escrituras, a gente trabalha, vamos usar assim, né? Enfoca aí esse ponto específico com aquela pessoa. Por isso ele tem, às vezes, uma duração, Hum. né? Assim, quando resolve esse problema, você continua discipulando, mas o aconselhamento, Fecha. ele envolve exatamente esse ponto, isso, fecha. E o Ministério Feminino, então, ele seria algo maior que abrange essas outras 2 Tá. coisas, né, esses outros 2 pontos. E aí a gente pode expandir para o serviço de mulheres na igreja, um pouco Uhum. mais estruturado, né, então estudos bíblicos, clube de livro, eventos, conferências, né, e também oportunidades de discipulado e aconselhamento, mas seria então o maior o Ministério de Mulheres, dentro dele o Uhum. discipulado e o aconselhamento, né, um foco mais específico Nossa, e muito, interno a esses muito aí, legal. É certo? porque é muito comum a gente ter ali só o aconselhamento, né? E é aquele. E Aham, eu falo que se você só tem aconselhamento, é como se você só vai no médico quando tá doente, né? Só que às vezes você não olha que exatamente. tem um hábito na sua vida que te adoece. Isso. E aí Uhum, parece que o discipulado vai lidar com isso, Uhum. isso, né? Ele faz um socorro, né? Sim. Tipo no exatamente. luto, na crise, mas tem mais a ver em construir Uhum. uma vida que agrada ao Senhor, que aí já é muito mais amplo, né? E o Ministério das Mulheres. Muito legal. Exato. E na vida da igreja local, né, então a gente sempre comenta isso com as mulheres, né, Renata, mas os pastores relatam isso que é algo real, né? São dados reais. Que aquilo que era
Ainda é em alguns lugares, mas assim, essa coisa do gabinete pastoral, né? Preciso ter uma conversa com o pastor, assim, de algo urgente, ou quando está doente, como você bem falou, diminuiu sensivelmente a partir Hum, dessa cultura muito de bom. discipulado na igreja local. Uhum. Porque isso vai se resolvendo enquanto o discipulado vai acontecendo organicamente, né? Então, é uma bênção para a igreja Nossa, toda, né? muito legal. Então, esse é o grande E, ganho, né? É o reino de E, Deus, né? e Pode na falar. verdade, não só a igreja sente, né, que já tem uma diferença, o presbitério já sente, né, os pastores, mas a própria família sente. Porque Uhum, uma mulher que ela é uma discipuladora, ela tem um estilo de vida discipulador. Ela não é uma pessoa que discipula quando ela está na igreja, quando ela marca o encontro, não. Ela tem esse estilo de vida. Então, isso. essa mulher, os seus primeiros discípulos serão seus próprios filhos. Uhum, Às vezes, até a funcionária que trabalha na casa dessa pessoa também já vai ganhar uma sim, porção desse muito bom. discipulado. Então, isso também, na dinâmica familiar, cria um ambiente de vida na vida, onde todos precisam ser É. cópias de Jesus. Eu ia falar exatamente isso. É copiando Exato. Cristo enquanto se E vive, isso é né? tão real, porque Exatamente. se você pensar na lista que Paulo dá em 1 Timóteo, né? É basicamente isso. É legal, nunca tinha pensado nesse Aham. termo. É um estilo de vida de discipulador, né? Porque ele tá Aham. falando ali de uma forma de Isso, viver digna de ser copiada, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, Isso. quando exato. fala da diaconisa, né? Então é uma lista, e é Aham. engraçado, né? Porque é uma lista basicamente de caráter. Se eu não me engano, tem uma coisa que seria de habilidade, apto a ensinar. Mas todo o resto é Uhum. caráter, né? É, E- Sim. Isso. Tito 2, né? Ele chama de. Paulo escreve para Tito, que é um jovem pastor, numa igreja bem difícil, de um contexto bem difícil, né? Em Creta. E ele fala que as mulheres mais velhas sejam mestras do bem e ensinem Uhum. as jovens recém-casadas a amarem os maridos e os filhos. E aí, assim, a gente vê que você fala assim, nossa, mas ensinar a amar marido e filho, que coisa nonsense, né? E aí a gente começa a ver que as mulheres, elas querem ser muito mais amadas do que amarem. Uhum. Então, esse mandamento aí de Tito 2 é sempre uma curva de rio quando a gente vai ensinar as mulheres. Porque realmente, muitas vezes a mulher está, quando ela casa, né, as recém-casadas, elas estão pensando muito mais em serem amadas pelos maridos do que oferecer aquele amor sacrificial pelos maridos. Uhum. Então, e aí a gente já entra numa questão é, intergeracional, né, pastor? Que é exatamente essa coisa da mulher mais velha, além dela ter, a gente espera, né, que ela tenha um conhecimento bíblico já uhum, mais robusto, mais experimentado, né? Mas também que ela já tem essa experiência de aplicar é. esse conhecimento bíblico na sua própria vida. Então, isso vai fazer com que o discipulado realmente, de uma mulher mais velha para uma mulher mais nova, tenha um lastro, o lastro da experiência dela aplicando aquilo que ela ouviu e aprendeu de Jesus na Nossa, é vida demais. prática. E você vê que você está falando sobre uma É. problemática que a gente está vivendo. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nicho, né? Então, geralmente, Uhum. as coisas agora estão muito específicas. Então, por exemplo, a música que o meu filho gosta é diferente da música que eu gosto, que é diferente. Então, eles estão, como a produção aumentou, Sim, então o filme que ele assiste, geralmente o adulto assiste um outro filme, né? Isso. Então, eles estão conseguindo dividir bem. sim. E isso é muito ruim quando a gente vai chegar no âmbito igreja, né? Então, a gente tem o grupo de adolescentes, a gente tem Com Uhum. o grupo de certeza. jovens, a gente tem o grupo dos casados, a gente tem o grupo dos idosos. E aí a gente às vezes faz até um culto mais Isso. calminho, aí vai mais idosos, aí um mais agitado. Só que isso é prejudicial quando chega nesse assunto, né? Por quê? Porque o discipulado acontece. Sim. E
eu até estava numa situação interessante que os líderes, o pessoal que está liderando adolescentes chegaram para mim e falaram: Douglas, você está vivendo uma problemática. As meninas estão verbalizando que não querem casar, que não querem ter filhos, tal. Esses adolescentes estão verbalizando isso. Poxa. E aí, uma influência do feminismo e tal. Aí eles chegaram e falaram assim: ó, a gente tiver uma ideia, vamos fazer um culto de adolescentes e a gente quer trazer uma mulher que é especialista nisso para falar com elas, tal. Eu falei: gente, é legal, dá para fazer, mas não é a solução. Falei, por que que elas estão declarando isso? Porque de alguma forma elas leem no ambiente social delas que ter filho não é bom e que ser casado não é bom. Elas estão vendo com as mais velhas, de alguma forma, essa comunicação. Falei, então qual é a solução? Inserir elas com outras mais velhas que passam uma outra mensagem. E aí era legal porque uma pessoa da equipe da liderança de adolescente estava grávida. E aí, uma mulher, né? Eu falei pra ela, ó, então isso vai ser intencional. Chama elas, fala, ó, coisa maravilhosa. Vamos orar aqui pela criança junto comigo? Olha o raio-x, eu tô muito empolgada. Vamos fazer um chá de bebê juntas aqui e tal. E quando nascer, você vai levar pra elas e tal. E a gente trabalha aqui com igrejas caseiras, né? Com pequenos grupos. E é intergeracional. A gente não deixa fazer só de um grupo, de um tipo, né? Pra ficar nessa mistura, né? Agora, como na experiência de vocês, a gente pode inserir isso na prática, numa comunidade local? Assim, como é que vocês começaram a pensar esse discipulado intergeracional na igreja local? Posso falar, Rê? Por favor. Na verdade, eu vou falar que é o que está no livro, né? Que a gente conta. Mas quando nós chegamos aqui, né? Eu e meu marido, há 10 anos, também não se falava em discipulado na igreja local. Inclusive, acho que você deve ter essa experiência também. Algumas pessoas, quando a gente avisa na igreja, vão começar os grupos. Eles acham que são os grupos para se tornarem membros da igreja, né? Algo específico da doutrina, que também não deixa de ser. Os primeiros passos mas, ali, né? Isso, né? Específico da doutrina. Mas eu comecei com um grupo pequeno, de 5 mulheres. Eu cheguei, não conhecia ninguém, a igreja estava numa situação difícil, tinha acabado de acontecer uma divisão e tudo mais. E aí, eu então comecei com as esposas dos presbíteros, éramos em 5. Semanalmente, eu escolhi um material, e aí nós nos reuníamos na casa de uma delas, porque em 5 é um número gostoso para estar nas casas, né? E aí nós estudamos e tal. E aí, 2 dessas mulheres tinham filhas adolescentes. Por observar mudanças e transformações na vida da mãe, aí elas chegaram, Luciana, você não quer fazer um estudo com a gente? Tal, nanana, mas a gente queria fazer só nós, né? Só nós, adolescentes e tal. Então, trouxe para minha casa, vieram as meninas adolescentes. E aí a coisa foi contagiando, né? E isso essa é a maravilha, né? Então, assim, você deve estar falando, tá, mas você estava falando de interdireção, vou chegar lá. Então, primeiro vieram as adolescentes, aí as jovens num acampamento de carnaval. Ah, não, Lu, a gente quer fazer e tal. Foram as jovens solteiras. Só que foi chegando um ponto que eu sozinha não podia, e não é esse o ensino que a gente deve fazer mesmo, né? E aí, então, começamos a pensar em como multiplicar isso de forma que envolvesse todas as mulheres dispostas a seguir a Cristo de forma intencional e fazer discípulas, né? E aí hoje, depois de quase 9 anos, né? Porque o primeiro ano foi mais sentindo ali, nós temos 7 grupos na igreja que funcionam quinzenalmente, e eles são intergeracionais porque a gente foi percebendo exatamente isso. A riqueza que é quando tem uma jovem que está ingressando na universidade, com uma outra que tem uma neta da mesma idade dela, né? E aí, a riqueza que é ali, não sou eu, enquanto tutora daquele grupo, que vou ensinar e despejar conteúdo, porque não é esse o objetivo, né? Então, o princípio bíblico é o mesmo, que está sendo estudado, todo mundo leu, se preparou para discutir ali, e a gente conduz, por meio de um roteiro, aquele encontro, mas os relatos de vida daquela mais velha, ou muitas vezes também
uma jovem, ela tem mais tempo com Deus do que alguma senhora que se converteu há menos tempo. E ela é tão usada quanto, né, na vida daquela pessoa. Exato. E isso é gostoso, é maravilhoso, né? A gente vê que às vezes algo que você nunca pensou, alguém foi ali e falou, porque o Senhor fez com que ela experimentasse com ele aquela situação, né? Então, pela palavra, ela vai enriquecer aquilo e a vida dela testifica, né, o que aconteceu. Então, hoje nós temos esses grupos. Só as adolescentes que fazem a parte, fazem só com a líder, até porque requer uma habilidade elas ali. precisam desse tempo de abrir o coração, mas isso não exclui outras coisas que a gente faz, por exemplo, as mães de oração, né? Então a gente tem os nomes das meninas adolescentes, e aí algumas mulheres oram e são as mães de oração, e daí chama para casa, um dia vai almoçar junto, e aí é nessa lida intencional que o discipulado Muito também bom. acontece. Na hospitalidade, que também é um braço da... Fundamental. Hospitalidade é um bração do discipulado, né? Então Muito bom. assim que funciona aqui na igreja local. E aí, Renata? Então, aqui na minha igreja aqui, a gente já tem uma cultura de discipulado, né? Tanto que eu fui discipulada logo que eu cheguei na igreja, assim, praticamente no ano que eu cheguei na igreja, já essa irmã me abraçou e caminhou comigo. Então, já tem essa cultura. Agora, a gente tem feito do ano passado para cá uma coisa bem intencional. A gente fez uma meta de discipulado das mulheres. Queremos 100% das mulheres da igreja discipuladas. Uma meta. E quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Pois é. Uma meta ousada. Então, mas a gente começou o ano passado, Douglas, com um treinamento de discipuladoras. Só uma pergunta, Renata. E a gente fez aí um também é em grupo? Ou vocês fazem individual? Então, a gente tem os grupos. Eu gosto bastante do modelo individual. Bastante. Assim, eu gosto muito. É uma coisa assim que me encanta mesmo. Mas claro que a gente tem os grupos e a gente também tem o individual. Então, nós fizemos um treinamento de mulheres o ano passado, aquelas que queriam ser discipuladoras. Esse ano, essas mulheres vão passar por um novo treinamento que nós estamos chamando de supervisoras ou de mentoras das discipuladoras, porque a gente está com muitas irmãs querendo ser discipuladas na nossa igreja e com falta de mulheres mais velhas que discipulem. Então, a gente treinou essas mulheres e a gente tem tanto pequenos grupos para discipulado de mulheres e muitos discipulados acontecendo individualmente. Graças a Deus. E então, assim, é como a Luciana disse, né? Não é só um estudo bíblico, mas é essa intencionalidade de você demonstrar com a sua vida. Então, na verdade, é assim, né? A gente tem que ser esse bom perfume de Cristo. Então, a pessoa tem que olhar para a gente e ver Cristo. Eu quero me esconder atrás de Cristo, né? Que é muito melhor do que eu, muito melhor, superior, né? Então, a gente tem os dois modelos aqui e está caminhando muito bem. Assim, a gente tem se alegrado em Deus, em ver que é essa coisa contagiante mesmo, né? Cada mulher tem esse que é discipulada, ela vai criar esse desejo de ser uma discipuladora. Isso é uma bendita graça de Deus. O que eu acho que acontece, assim, é que muitas vezes, pela nossa vida ser hoje muito cheia de coisas, né? De horários e de compromissos e tal, um temor das mulheres, justamente, eu não vou ter tempo para fazer mais isso na minha vida. E aí a gente fala daquela coisa assim, eu discipulei muitas vezes a pessoa enquanto eu fazia uma coisa de carro. Olha, você pode ir comigo em tal lugar que eu vou levar tal coisa lá? Eu passo aí na sua casa, te pego e a gente vai falando no carro. Ou tipo, eu trabalho o dia todo num escritório e eu falo assim, olha, eu vou almoçar a tal horário, você pode vir almoçar aqui perto comigo para a gente ter esse tempo junto?
E eu tenho situações, assim, que vinha com criança, vinha com a sogra, vinha com a mãe, não importa, a gente vai ter esse momento da gente poder conversar um pouco. E aí, às vezes, vem aqui para casa, hoje eu não tenho tempo, mas enquanto eu tô ali fazendo uma comida, tirando roupa do varal, sei lá, a pessoa tá ali junto comigo. E assim vai a nossa vida, né? A gente teve aqui uma irmã, alguns anos atrás, que veio falar na Conferência Fiel, a Glória Firma. A Glória Firma ela tinha 4 filhos pequenos na época, acho que abaixo de 12 anos, assim, e o marido dela tem uma doença neurológica, que ele não tem sintonia fina nos dedos, então ela tinha que ajudar muito o marido em muitas coisas. E aí a gente falava, e ela escrevia livro, cuidava das 4 crianças, e o marido é pastor, eles estão até fora nos Emirados Árabes, e como é que você consegue, né? E ela falava assim, olha, enquanto eu estou cuidando dos meus filhos em casa, os meus filhos estão vendo, quando eu falo no telefone com uma irmã, e dou uma recomendação, ou eu oro com essa irmã, ou a irmã vem aqui para casa e faz uma refeição com a gente, enfim, então, assim, é vida na vida. Você não precisa abrir brechas de tempo na sua vida. Você pode convidar a pessoa para aquele tempo que você vai estar fazendo alguma coisa, mas que a pessoa pode ser inserida ali. Então, esse medo de, não tenho tempo, eu já derrubo aqui. Se você é a pessoa Mas é um que tá aí repensar ouvindo, do discipulado, né? Porque a pessoa pensa discipulado num formato muito rígido de ensino, e até de lousa, Formal, né? Só de ensino. Sim. Eu lembro uma situação que eu vivi, eu discipulava um rapaz, e aí eu lembro que eu falei pra ele, vamos fazer o discipulado hoje, tal, passa aqui em casa, tal horário. Aí ele chegou lá, quando ele chegou, a minha filha, acho que ela tinha, tipo assim, 1 ano e pouco, 2 anos, ela desobedeceu numa coisa lá, tal, e aí eu fui lá falar com ela. Só que demorou pra ela se arrepender uns 15 minutos, 20 minutos, mas ela me enfrentando ali assim, só que na frente dele. E foi muito interessante que depois de 1 ano, sei lá, discipulando ele, um dia eu perguntei pra ele, cara, assim, desse tempo que a gente passou junto, o que mais te marcou, assim, né? E não foi nenhum ensino. Foi aquele dia. Olha só. Então é muito legal, assim, você deixar o Senhor usar situações da vida para fazer acontecer, né? Isso. Agora, pastora, o senhor falando de essa questão de vida, né? Desde o começo aí. A Rê falou do medo de não ter tempo, né? Uma desculpa que as mulheres usam. Mas parece que assim, então só as super mulheres que podem fazer isso, né? Então a gente tem que viver uma vida pensando, o que vão pensar de mim, né? A gente não é perfeita, e aí fica dando desculpas, né? E por isso que o termo estilo de vida, ele cabe tão bem aqui, né? Porque o ser como Jesus, por isso que para ser uma discipuladora, né? Um discipulador, para fazer discípulos, a gente precisa ser discípulo de Cristo antes. Porque aí a gente não vai ficar pensando, não, eu não posso, que nem na situação da sua filha, não, eu não posso fazer isso agora, porque o que o cara vai pensar de mim, não é? Porque a gente precisa viver Cristo tão firmemente, assim, em tudo, que sem a gente pensar, a coisa já tá fluindo, porque é isso, né? As pessoas precisam ver Cristo em nós, né? E querer ser como Ele, não só como nós, né? Então, esse é o desafio, e que a gente procura também derrubar, né, Renata? Que elas falam, mas eu não tenho um curso, eu não fiz uma especialização, mas você é cristã, você é filha de Deus, né? Então, você é um pequeno Cristo. Então, você tem condições de discipular alguém com aquele conhecimento que você tem, mesmo que ele seja isso é muito doido. pouco, Eu vejo essa pequeno, oportunidade aqui na minha vida, né? Com o movimento Dizascope enquanto empresa, né? Porque tem um grupo de pessoas trabalhando aqui, né? E você percebe como o discipulado é poderoso, porque é o lugar onde a demonstração do evangelho é diário, né? Então, um funcionário errou e gerou um prejuízo. Aí o gerente aparece e fala, e aí, o que nós vamos fazer com ele? Entendeu? Aí agora
você vai ter que olhar a cosmovisão bíblica e falar, qual que é a resposta? Não é a cosmovisão empresarial, é a cosmovisão bíblica. Aí a pessoa do financeiro, né, chega e fala, e aí, esses impostos aqui, vamos fazer como? Né? Aí é a hora da cosmovisão bíblica entrar em operação. E o que você vai fazer com esse lucro? E como é que você vai fazer com esse fornecedor? E com isso daqui e tal. Então, é muito interessante esse discipulado, por exemplo, na empresa, porque é isso, é o dia a dia, é o cotidiano, é o evangelho tendo que ser aplicado, né? Nos lugares. E tem momentos que você tem que parar e pensar, né? Tá, peraí. Olhando para a Bíblia, faz o que aqui, né? E é sempre Isso. e é sempre um desafio, né? Eu também trabalho num ministério aqui e a gente também tem tem que parar agora e tem que orar, porque a solução está acima de nós. Muito bom. E assim nós vamos, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é, como é que acontece, então, talvez até vocês já tenham falado no meio assim, mas eu queria que você estruturasse essa resposta. Como que acontece o discipulado na prática? Então, só para a gente destrinchar aqui. Horário marcado, beleza, marquei o horário. O que eu faço? O que é discipular, né? O que acontece nessa reunião chamada discipulado, tal? Como é que vocês estruturaram, né? Que o livro chama Discipulado na Prática. Inclusive, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, o link está na descrição. Vou deixar o link na descrição para você pedir o seu. E eu acho que não faz sentido você pedir só um. Você vai ter que pedir alguns aí, porque você precisa fazer com o pessoal da sua igreja e ativá-los para isso daí, né? Que bênção. Vou falar, Lu, posso falar? Pode. Então, eu penso que uma boa coisa para você começar agora, você que está ouvindo a gente, anota aí 2 ou 3 nomes que você pode discipular. Ou se você quer ser discipulada, anote aí 2 ou 3 nomes de irmãs mais velhas que você pensa que pode discipular você. Então, eu penso que um bom começo é a gente orar. E o nosso Deus é tão maravilhoso que todas as vezes que eu orei, assim, Senhor, eu queria discipular alguém e tal, eu tenho situações de vizinha que veio bater na minha casa, pedindo estudo bíblico que não era nem crente. Então, assim, eu penso que quando o Senhor nos envia para discipularmos, né, aquele mandamento de Mateus 28, 19 e 20, ele está nos enviando ali para discipularmos, para fazermos discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que ele nos ordenou. Então, ele é o interesse do Senhor, né? Então, assim, primeira coisa, eu penso assim, pense intencionalmente em alguém que você pode discipular ou que você pode ser discipulada. Ore por essa pessoa, porque o Senhor vai te dar um encaminhamento, uma clareza, porque Ele quer isso para você. Você está orando conforme a vontade dEle. Então, isso é a primeira coisa. Muitas vezes a gente não sabe, mas o que eu vou falar? Então, é importante você ter... Nós temos, aqui no nosso livro, inclusive, nós temos 7 páginas de indicação de materiais que você pode usar o livro. Usar materiais. Então, por exemplo, temos livros para adolescentes, para mulheres, sobre sexo de mulheres, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre aprofundamento atributos de Deus, aprofundamento espiritual e tal e tal. Trabalho. Então, assim, é bom que você tenha já um material que você pode usar. Por que a gente fala em livro? Porque ali já tem um roteiro. Então, você não precisa ficar pensando no roteiro, como eu vou fazer e tal e tal. Se for uma pessoa recém-convertida, pensa em assuntos básicos. Se é uma pessoa... Não, Douglas, eu discipulei uma irmã que ela tinha 30 anos de igreja. 30. E eu fiquei impactada, porque ela estava num tratamento já em fase paliativa de uma doença terminal. E um dia a gente conversando, era na verdade um aconselhamento, e a gente conversando e tal. E aí, na vez seguinte, ela encontrou comigo e falou assim, Renata, você me desafiou. Eu falei, o que eu te desafiei? Eu falei, não me lembro disso. Ela falou assim, porque
Quando eu falei para você que eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, você fez uma cara de assustada. 30 Então deve anos de ter feito uma igreja. cara de né? Tipo, 30 anos de igreja, eu nunca li. Aí ela falou assim para mim, Douglas, ela falou: eu quero que você me ajude a ler a Bíblia toda. É Olha, muito gratificante. é muito gratificante isso, não é? Você pensar que uma pessoa quer ler a Bíblia. É tão simples. E Então, e pensa ela que poderia fazer isso pegando um roteiro, porque tem inúmeros, não é? Você faz a isso. leitura de tudo quanto é jeito, mas ela Demais. pediu para fazer junto, né? Então você veja assim, né? A gente tem coisas básicas, eu acho que você tem que pensar, essa pessoa que eu vou discipular, ela é recém-convertida ou ela está chegando na igreja, vem de conhecimentos de outro tipo de doutrina que não a doutrina que nós temos na nossa igreja aqui? Que material que eu posso usar com ela? Então, no livro a gente já dá um guia aqui com 7 páginas de materiais que você pode começar, pode aprofundar e tal. Mas uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre gosto de começar, acho que eu até falei isso no livro aqui, né? Tá. Eu gosto de começar com os atributos de Deus, porque serve para todos. Por quê? Uhum. Porque quando eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. Eu começo a me posicionar, eu começo a ver a minha identidade em Cristo, eu começo a ver que eu não sou tão grande quanto eu imaginava, mas que meu Deus é um Deus grande. E quem é esse Deus que ele está vendo tudo. Eu nunca estou sozinha, ele é onipresente. Então, assim, eu acho que esse primeiro passo de você conhecer quem é Deus, apresentar Deus para a pessoa, no seu caráter, com todos os seus maravilhosos É atributos, verdade. é algo que impacta a vida da pessoa. Sim. Eu penso às vezes que a pessoa pensa assim, nossa, acho que eu estou me convertendo agora para esse Deus que eu não conhecia. Uhum. Então eu gosto disso. Você tem que ter um roteiro, assim, né, um livro ou uma ideia do que você vai fazer. E orar antes, ter esse roteiro e ter esse tempo que você precisa ter com a pessoa. O discipulado não vai miojo. acontecer se você não se relacionar com a pessoa. Muito bom, muito Não bom. é? Agora, uma coisa que eu queria que vocês falassem, o que vocês têm pensado e feito, ou até falado com essas mulheres, porque assim, uma coisa que eu tenho percebido e eu tenho reforçado o tempo inteiro, para mim hoje, a ideologia mais perigosa que está já dentro da igreja e que pode destruir, né? Porque a gente começou a falar muito de ideologias, e tem muitas ideologias e várias são perigosas, a maioria são perigosas, né? Mas tem uma que pra gente é imperceptível, a gente nem fala tanto, que é consumismo, é materialismo, né? Então a gente tá preocupado com a esquerda e tal, não sei o quê, mas a gente tá despreocupado com uma cultura de consumismo que invadiu a igreja. Então, galera, senta lá como se estivesse num restaurante, né? Eu pago o dízimo, então eu tô pagando o serviço ali, e você me entrega uma pregação bem feita aí, por favor, hein? Né? E um ministério infantil bem feito, estacionamento, ar-condicionado, e troca essas cadeiras aqui, né? Entendeu? Louvor. Então, e o louvor, tá? E aí eu posso reclamar, e se eu não estiver gostando, eu acho um outro restaurante, mudo e tal. Como é que vocês... E só que isso é, primeiro, prejudicial para a própria pessoa, a conta não tá fechando, porque tá vindo 500 pessoas da igreja, entendeu? E não tem ninguém para cuidar, e pastor que tentar fazer vai entrar num burnout, porque ninguém é capaz de cuidar de 500 pessoas. Como é que vocês têm falado, e o testemunho que vocês têm dado das igrejas estão se levantando várias mulheres para fazer. O que vocês têm falado, pregado, aconselhado para que tire as pessoas desse comodismo, façam pessoas se levantarem e falar, não, deixa eu assumir responsabilidade junto com você. Não sei se a Luciana quer falar, mas a gente está falando da cultura, então, do discipulado dentro da igreja local, né? E isso é uma coisa que eu penso que tem que começar na gente. Cada uma de nós tem que ter essa mentalidade A responsabilidade é nossa, né? de discipulado. Então, isso, exato. Então, assim, é uma mudança de chave na mente da pessoa. Eu gosto, como eu te disse, desse 1 a 1, né? Eu gosto de chegar na conversa pessoal, né? Saio com uma irmã e vou abordando aquele tema, como é que é isso e tal.
E eu gosto de mostrar como essa cultura, então, de cuidado dentro da igreja, né? Inclusive, o subtítulo Sim. do nosso livro é Mulheres Cuidando de Mulheres, né? Justamente porque a gente tem essa responsabilidade. Toda mulher cristã, todo cristão, ele tem que cuidar, né? Nós temos muitos mandamentos na Bíblia Uns aos falando das outros. mutualidades. Então, é disso que a gente está falando. E é Isso. claro, né, Douglas, que nas nossas igrejas temos pessoas que É. elas não querem saber de trabalhar. E tá tudo bem. Talvez não seja o tempo dela, não seja o local para ela naquele período da vida dela. Mas em algum momento, o verdadeiro cristão, ele vai ter esse desejo de cuidar Muito bom. e de abraçar outro irmão. Eu penso que isso é uma coisa que, como a gente tem falado aqui, ela vai contagiando e em algum momento essa pessoa que ela realmente quer ser uma cópia de Jesus, ela vai se movimentar, né? Porque Jesus fala lá em Filipenses, né? Que ele dá tanto o desejo no nosso coração como o realizar. Então, ele mesmo vai colocar esse desejo. E esse ambiente de comunidade, que você vê as coisas acontecendo, uma pessoa entrelaçada na outra, ombro a ombro ali, é o ambiente onde Jesus vai trabalhar Muito bom. os corações, né? Luciana, por favor. E que esse cuidado, cada um tem um jeito de cuidar. Né? Eu acho que a beleza da igreja é exatamente essa, né? Não adianta a gente querer ter uma regra e todo mundo vai fazer desse jeitinho, o discipulado tem que acontecer assim, né? Então, e também sem aquela preocupação numérica, né? O crescimento, ele nem sempre ele é numérico, né? Não vai se multiplicando, mas como eu estava falando da nossa experiência aqui nos grupos, essa tem sido uma forma de contagiar, né? Como você perguntou agora há pouco. Então, por quê? Porque quando você vê e você experimenta o que Deus está fazendo na sua vida, né? E não que isso não aconteça enquanto você não participa de nenhum grupo ou não está sendo discipulada, porque a palavra de Deus no Ministério Público da Palavra, o pastor está ali toda semana falando a verdade. Mas aí vai embora, você não conversou com ninguém sobre aquilo, você, né, não teve uma aplicação. Então, quando a gente se encontra durante a semana intencionalmente, e aí seja num grupo formal ou nessas várias atividades que já falamos aqui informalmente, então isso vai crescendo e você se compromete a orar pela pessoa e a gente incentiva a memorizar versículos. Então tem toda uma estrutura que também está descrita aí no Como Fazer do livro, né? Mas assim, isso é uma coisa que tem contagiado, né? Porque as pessoas acabam querendo cuidar de outras ou de outra porque são cuidadas, né? E aí, seja dentro de casa, então levando as meninas que são amigas da minha filha para minha casa, e aí enquanto eu faço o lanche, elas estão lá brincando, eu tenho uma intenção, eu vou. Então, tudo isso é muito rico, né? Falei da hospitalidade, mas a gente tem inúmeros exemplos, né? Tem a questão de artesanato, tem mulheres super habilidosas que, enquanto estão ali ensinando e fazendo as artes, né? Se tem uma intenção, né, de investir na vida de alguém... Isso é muito poderoso. É muito poderoso isso, né? E Deus nos dá tantas habilidades e diferentes e graças, graças a Ele que somos diferentes, né? Então, nesse ensino de tantas coisas, na cozinha e por aí vai, né? Isso acaba contagiando nesse sentido, muito né? bom. O cuidado. E é interessante, né, quando outros, a gente pega, né? esse texto clássico nosso, pensando nesse lado que é Mateus 28, 18 ao 20 ali, me choca muito a forma que Jesus introduz, né? Porque ele vai falar, vão, façam discípulos. Mas a introdução dele é, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É tipo assim, como se ele colocasse um bold, letra maiúscula, falando, essa próxima ordem aqui, não ignorem, né? Prestem atenção, né? Prestem atenção. Então, e muito gostoso também é que daí promessa, ele fecha a ordem
falando que ele vai, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse medo, né, de ai, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar, com quem e tal, né? Ou muitas vezes a pessoa também pergunta alguma coisa para nós. Qual que é a resposta? E aí, né? Mas se a gente tá ali imerso, né, e a palavra de Deus tá aberta, o Espírito Santo ele vai nos ensinar. E até uma coisa Mas legal ele vai ensinar a gente das pessoas ficarem mais tranquilas é que a função do discipulado não é nem trazer todas as respostas, né? Mas é ensinar a pessoa a ir para o lugar que tem todas as respostas, ou para quem tem todas as respostas, né? Eu aprendi muito isso, assim, de tipo, Douglas, não sei o que eu faço nessa situação. Vamos olhar na Bíblia, tem uns versículos que falam disso. E aí você fala pra pessoa, lê e fala pra mim, o que Jesus quer que você faça? Aí a pessoa vem na semana que vem, você fala, e aí? Ah, não li. Então fala, cara, então eu não posso te dar a resposta. Vamos orar sobre isso. Você orou? Não, não orei, poxa, cara. Eu não sou seu guru, né? E... Que é exatamente o ponto da gente lembrar o que vai falar, né? Porque a gente vai lembrar se a gente já teve contato. Por isso que a gente precisa se alimentar diariamente da palavra. Porque como é que você vai lembrar o que eu você ouvi não sabe? Né? Não tem como. Um amigo dando uma explicação bem interessante, né? Que quando você olha para o Antigo Testamento e você vê aquelas mulheres estéril, né, que não puderam ter filhos, e como elas tinham uma angústia no coração delas. E ele explicando, né, porque o mandato de Deus era multipliquem-se, tenham filhos, porque o crescimento do povo de Deus era através de ter filhos. O povo de Deus era um DNA, o povo de Deus era a família de Abraão, a família de Jacó. Então, quanto mais filhos eles tivessem, mais do povo de Deus tinha, né? Então alguém que falasse assim, eu não vou ter filho não, eu não quero, eu não vou ter filho, então, era um dizer, eu não quero que cresça o povo de Deus, era muito forte, né? E aí ele mostra como pós-cruz não é somente ter filhos, né? É o que se compara ao multipliquem-se e encham a terra, é o vão e façam discípulos. Então, é até a gente pensar de falar assim, será que a gente tem uma angústia no nosso coração como a de Ana, né, como a de Sara, né, como a dessas mulheres estéril, se eu não tô tendo filhos, né? Se eu não posso dizer assim, cara, eu contribuí para o crescimento do povo de Deus, né? Porque minha vizinha nasceu de novo. Excelente então, meditação. Pois é. Interessante. É verdade. E interessante que lá também em Mateus 28, de 18 a 20 ali, ele fala, vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é aquele momento que você leva a pessoa, então, para a igreja, né? Quando você batiza, você pôs a pessoa para dentro da igreja, não é? Então, nasceu de novo e você traz essa pessoa para a sua comunidade de fé. Ela foi adotada na sua família de fé, não é isso? Na família de Jesus. Então, como é importante isso que você está falando, porque se não está gerando essa angústia na pessoa de, nossa, não estou fazendo discípulos, deveria estar, né? Porque é isso que você falou. E, olha, toda a autoridade me foi dada e eu estou falando para vocês fazerem discípulos. Então, a gente começa até o livro falando sobre isso, É um mandamento. Né? É um mandamento. Você está ignorando o mandamento. Então, se você não está fazendo discípulos, não é muito forte. Você não, está é muito forte isso. E a gente fica, eu falei, né? Imagina, a pessoa lá na igreja tá sendo disciplinada porque traiu a esposa. Por que está sendo disciplinada? Porque está escrito, não adulterarás. Ou porque roubou, porque está escrito, né? Não roubarás. Agora, será que a gente começar a disciplinar as pessoas porque não estão fazendo discípulo? Aí... Olha, se a moda pega, hein? Olha. Mas é um despertar, né? Pois é. E é muito legal, assim, que já aconteceu, né? E provavelmente já aconteceu com vocês também, de você cuidar de uma pessoa, investir nessa pessoa e não dar certo, né? Essa pessoa até ter desviado, essa pessoa ter... E você fala, ah, meu Deus... E a impressão, às vezes, parece que você perdeu tempo. Mas, até encorajando todo mundo que está nos ouvindo, enquanto você está cuidando do outro, Deus está desenvolvendo você também, né?
você está crescendo muito, né? Eu vejo cuidando dos meus filhos o Opa. Com quanto eu certeza. amadureci, né? Então, nunca vai dar errado, né? Em sua Com totalidade, né? certeza. Uhum. Não. E até pra gente não Hum. se engrandecer e achar que é na nossa força, né? Porque a gente se entristece muito, né? Quando alguém abandona. E isso acontece, a gente sabe, Sim. né? Então, isso é triste, mas é exatamente isso, né? O termo, aqueles que estão dando certo, entre aspas, aí, né? E que estão dando frutos, Sim. né? Que toda a glória seja para o Senhor mesmo, né? Porque esse é um Amém. risco também, né? Que a gente precisa estar atento, porque a gente é vulnerável quanto a isso, né? Quanto ao orgulho de quantas pessoas. Exato. Não, e não é, né? É discípulo de Cristo, seguidores de Cristo, né? De E Cristo. até aproveitando aqui o gancho, se vocês me permitem, o discipulado tem um custo, né? Ele Sim. não é uma coisa banal, não é uma coisa fútil que você vai fazer na sua vida. Ele tem um custo. E eu gosto de pensar que custa tudo, né? Elizabeth Elliot tinha essa frase, né? Custa tudo. E é isso, né? O discipulado custa tudo, porque o pastor Jonas Madureira Muito tem bom. um livro sobre discipulado que ele é bem, assim, que chama O Custo do Discipulado. Isso. E ele fala bastante nisso, né? Porque o discipulado, ele tem um custo cognitivo, mas não só cognitivo. Ele tem um custo físico, porque você tem que se deslocar. Tem um custo espiritual, porque você tem que orar por aquela pessoa, você tem que orar por você, por aquele tempo que você vai ter. Muitas vezes tem um custo financeiro, não é? Financeiro. Você vai investir naquela vida de alguma maneira, com algum recurso que a pessoa às vezes vai olhar para você e vai perceber que, olha, ela realmente está investindo em mim, me ama, e enfim, pode ser que você tenha que investir num material, livros, ou que você tenha que investir para a locomoção da pessoa, enfim. Então, o discipulado, ele tem um custo. E eu gosto dessa frase, como eu disse, da Elliot, que ela fala, custa tudo, tem que custar a sua vida. Porque alguém já morreu para que a gente pudesse Muito bom. ser discípulo de Jesus. Jesus morreu por nós. Uau. Então, custou a vida dele, custou tudo. Então, se nós queremos ser cópias de Jesus, nós também temos que pensar. Eu sei que é assim, né? Não é? Parece é uma fantasia isso, né? Mas não é. A gente tem que acordar de manhã com essa disposição. Custa tudo. E se Sim. Jesus deu a vida dele por mim, é por amor a ele que eu vou dar a minha vida para essa pessoa. E uma coisa que eu tenho pensado nela. muito, E Renata glória a e Deus Luciana, por é isso. assim, a gente fala muito nessa questão de pensar no futuro, né, e de cuidar das nossas finanças, cuidar das nossas coisas, fazer bons investimentos, tal, né? E eu comecei a pensar sobre esse negócio de patrimônio, né? E para nós que tivemos uma revelação e cremos, somos agora eternos, teremos vida eterna, né? A realidade é o que eu tenho dessa vida, né? Porque meu carro que eu dirijo, a roupa que eu tenho, a casa que eu comprei, vai ficar tudo. Mas tem um patrimônio. É gente, né? Essas pessoas que nasceram de novo, estão em Cristo, Isso. elas estarão eternamente com a gente. Então, qual é a única coisa que eu vou levar dessa vida? Porque a gente fala, não vai levar nada dessa vida. Não vai. Outras vidas, né? Então, não tem um investimento mais inteligente, né? Não tem um investimento mais inteligente. Sim. Olha, eu gosto muito de um versículo aqui, eu vou localizar, está em João 15, porque teve uma época da minha vida que eu pensava assim, nossa, Senhor, minha vida não é nada, eu estou estagnada, tal, né? E um dia, lendo essa palavra aqui, nesse mesmo
período aí, Jesus falou muito comigo. João 15,16 fala assim, ó, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, isso que você falou, Douglas, que o vosso fruto permaneça, não tem fruto maior do que uma vida eterna, não é? Então, esse versículo para mim foi assim, o que desabrochou meu coração, é Cristo que me chamou para eu fazer boas obras. É Cristo que me capacitou para isso, e Ele vai dar o fruto. O fruto não vem de mim, né? Eu sou só um enxadinho ali que Deus me deu para arar a terra. É um privilégio, né? O Senhor nos permitir participar do que Ele está fazendo, né? É fenomenal. E eu queria agradecer demais, eu queria encorajar muito o pessoal que está aqui. Eu estou saindo daqui muito encorajado pelo que eu ouvi aqui, muito encorajado, com mais vontade de fazer discípulos, de cuidar de pessoas. E eu queria incentivar muita galera. Até a Renata fez algo aqui no começo, em off, né, que eu creio que tem tudo a ver com essa questão do discipulado, né? Porque eu percebo que o discipulado tem que partir do maduro para o imaturo, né? E é o que o Paulo falou assim, né? Eu me fiz né, para ganhar o osso, né? Então inicialmente tem que ser um aproximar nosso, né? E aí a Renata, antes da gente começar, ela ia fazer o podcast de boné. Mostra aí, ó, tá vendo? Minha praia é do Rio. Porque ela foi discipulada. Ela falou, vou fazer de boné. Mas sabe que é uma coisa tão simples, né, Renata? Mas nessa mensagem você estava falando, eu tô disposto a... Eu não uso tanto boné, mas eu tô disposto a pôr um boné para estar mais próximo de você. Eu te conheço. Eu já vi você e tal. E são esse tipo de atitude que demonstra amor pelo outro, né? Então, eu acho que é isso que Deus quer da gente, sabe? Aquela passagem final, né? Que Pedro nega, tal, e Jesus aparece pra ele e fala, você me ama? Aí ele fala, eu te amo. E aí não compõe uma música pra mim, fica aqui nos meus pés orando o tempo todo. Cuida então das minhas ovelhas. Não tem uma demonstração maior de amor a Jesus do que se envolver, né, no cuidado com a igreja dele, né? Isso. É maravilhoso. Obrigado, gente. Pode falar. Inclusive... Não, eu ia falar João 13:35 que fala isso, que seremos Essa é a nossa reconhecidos do amor que temos Obrigado, uns pelos gente. outros. Que tempo maravilhoso, Exatamente. abençoado. Foi um tempo muito especial. Obrigado por esse tempo e obrigado por essa ferramenta poderosa. Mais uma vez, gente, tô colocando aqui na descrição, tá? Para você pedir o seu. Vou deixar o link aqui e vou deixar os contatos também da Renata, da Luciana, para que você possa entrar em contato aí, mandar mensagem, testemunhos do que o senhor está fazendo através desse material, beleza? Tá aqui, da editora Fiel. E olha, pode ler tudo da Fiel, tá bom? Tudo que sair da Fiel, você pode ler, porque é uma curadoria fiel. Obrigado mesmo, gente. Deus abençoe muito, viu? Deus continue abençoando. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero te fazer um pedido. Pega esse link, manda para uma galera, para mais pessoas serem abençoadas por esse papo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.